Pode começar. Olá, pessoas, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Através da Progep, a gente convida todos e todas, ativos, aposentados e você que não faz parte academicamente da UERN, mas quer saber um pouco mais sobre as 12 regras da vida, saber como lidar com vários tipos de situações. Então, este é o momento para você ficar junto conosco aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A gente vai ter essa roda de conversa com a doutora Geilne Queiroz e ela vai trazer para a gente muitas orientações, muitas luzes, porque muitas vezes a gente se encontra em situações rotineiras, né? Do cotidiano que a gente diz assim, nossa, o que é que eu vou fazer e como eu vou fazer? E aí a gente vai ter esse momento hoje com a doutora Geilne Queiroz, ela que é uma das principais referências que a gente tem aqui em Mossoró e região, para dentro dessa roda de conversa, trazer 12 regras para a vida. Ela, como psiquiatra, com certeza vai nos orientar de uma forma linda, mas antes a gente vai trazer aqui a Bianca para conversar conosco. Bianca, seja bem-vinda. Já agradecendo a Vanessa também que está conosco aqui, fazendo a nossa leitura de Libras. Bianca Valente, seja bem-vinda, boa noite. Vamos trazer esse momento tão importante dentro do Setembro Amarelo, aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Boa noite, Aline Linhares, né? Boa noite, doutora Geilne. Boa noite, Vanessa, Aurenice, que está aí conosco, né? Nessa noite maravilhosa, né? Estamos aqui para estar debatendo, né? Um tema tão importante, né? Aline, nessa semana a gente começou as atividades do Setembro Amarelo, né? E aí a gente traz esse ano, né? Sua vida sempre importa, né? Que cada ser humano, né? Cada servidor dentro da universidade, ele tem a sua importância. Né? E a gente trabalhar a saúde mental dele também um compromisso nosso enquanto instituição. Queria agradecer a presença da doutora Geilne, né, dizer a ela que professora Cecília, né, manda um abraço fraterno, né, não pôde estar nesse momento, porque já tinha outros também eventos, né, já agendados, né. Então, seja bem-vindo, doutora Geilne. Vou falar um pouco sobre o currículo, né, de doutora Geilne, né, uma egressa nossa da UERN, né, doutora Geilne, sempre parceira nossa da universidade. Então, Geilne Alves Queiroz, né, médica psiquiatra. A sua formação foi em medicina pela UERN, né, fez residência médica em psiquiatria pela UFRN, tem formação em terapia cognitiva comportamental, ou seja, não bastava ser só psiquiatra, ela também tem o conhecimento em comportamento humano, né? Então, é perita oficial também, né, como médica legista no ITEP do Rio Grande do Norte, é médica psiquiatra também da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. Então, doutora Geilne, seja bem-vinda, né? Você vai falar de um tema tão importante, né? Que são 12 regras para a vida. E aí a gente espera que todos sejam contemplados, não é, com todo o embasamento teórico, né? A vivência de doutora Geilne, né? Eu sempre sou muito suspeita em falar de doutora Geilne, porque como a Aline colocou, ela é uma grande referência hoje, né? Na nossa cidade, no nosso estado, também pela sua competência profissional. Então, seja bem-vinda, doutora Geilne, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Progep, né, na pessoa de Bianca e ao UERN, por essa oportunidade, né, da gente falar um pouquinho sobre a vida, né, nesse Setembro Amarelo, em que nós fazemos essa campanha alusão ao combate, né, ao suicídio, mas muito mais do que isso, é uma campanha sobre valorização da vida, né, valorização da vida, e vem esse tema entra aí como uma espécie de manual, vamos dizer assim, se é que pode ter um manual a vida, mas para vivermos da melhor forma esta vida. Então, gostei muito do tema sugerido pela própria UERN, né, que está organizando este momento. Pois é, doutora Geilne, a senhora falou bem que é a questão de valorizar a vida, não só falar sobre o combate ao suicídio, o combate a esses transtornos mentais, mas essa valorização da vida que às vezes, né, nos parece tão longe, principalmente quando a gente vai assistir telejornais, quando a gente vê muitas coisas na internet.
Como é que a gente poderia começar, né, a conversar a respeito sobre essas 12 regras da vida, né, de valorização dessa vida? Então, a gente vai basear essa roda de conversa em um livro de um psicólogo canadense, o Jordan Peterson, e o título do livro todinho é 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. É que a gente sabe que a nossa vida, ela é imprevisível, ela transita entre esse caos e a ordem, não só o ambiente externo, como nós mesmos, né? Nosso interior. Nós transitamos nesse caos, no desconhecido, no que a gente não tem controle, e na ordem, naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente se sente confortável, nesse terreno seguro onde a gente pisa. Então, nós vamos percorrer 12, vamos dizer, instruções, 12 sugestões que o Jordan Peterson propõe, né? Não para engessar, não para colocar a gente em caixinhas ou em regras, não. É mais para dar uma orientação. Então, ao longo de toda a história da humanidade, nós tivemos, vamos dizer, orientações, normas que nos orientasse para nós não ficarmos soltos à nossa própria sorte. Então, nós temos um conjunto de leis, um conjunto de regras que nos orientam e ordenam o mundo. Então, foi uma forma que Jordan achou de, seguindo essas regras, nós estaríamos nos posicionando no meio termo entre a ordem e o caos. Não para ficarmos engessados com excesso de ordem, mas também não para ficarmos excessivamente impulsivos ou irresponsáveis com excesso de caos, mas com um certo equilíbrio entre esses dois polos. Pois é, doutora Jeane, e é uma coisa assim que hoje em dia a gente vê e fica até numa situação, muitas vezes, que você às vezes quer fazer a coisa certa, né, achando que é ali a coisa certa, dentro de algumas regras, dentro de algumas coisas sociais que a gente se coloca, e muitas vezes a gente é taxado e taxada também de estar querendo ser boazinha demais ou perfeitinha demais. E a gente entra muitas vezes em conflito, né? Porque a gente recebe em casa, muitas vezes, valores, predisposições a fazer coisas realmente mais, vamos dizer assim, tradicionais. E como é que a gente consegue lidar, né, com essa abertura do mundo, com tanta diferença, com tanta diversidade, com tantas coisas que a gente, às vezes, não consegue se orientar, não consegue se colocar em algum lugar ali para se sentir, vamos dizer assim, normal, né? De normal, de perto ninguém é normal, mas o normal que a gente usa como padrão. Entendi, Aline. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ver, como eu falei da questão das regras, é que assim, a vida é muito mais complexa, a gente não tem como ser superficial. Nós mesmos somos, né? Eu costumo dizer que nós não somos personagens de desenho animado em que tem o personagem bom, o bonzinho e o mal, né? Nós ficamos ali, nós temos atitudes por vezes más, inadequadas ou que magoam as pessoas, e nós temos muitas atitudes acertadas, éticas, corretas, boas, bondosas. Então, como é que eu posso dizer? Conviver, como transitar nesses espaços da melhor forma possível. Não tem uma receita, mas o que eu sempre sugiro é que nós olhemos para o próximo, né? Nos coloquemos no lugar do outro, né? Saiamos um pouco de nós e vamos para o outro. A vida tem um pouco desse vetor, um vetor para fora, centrífuga, né? Fugindo do centro. Então, quando a gente começa a olhar mais o outro, nós temos mais empatia, mais compreensão, nós entendemos certos movimentos das pessoas, porque elas querem aquela coisa, porque elas querem ser tratadas daquela forma. Então, com menos intransigência, com menos intolerância, né? Sem estar se posicionando necessariamente. Nós não precisamos nos posicionar em todos os assuntos, né? Sou contra, sou a favor. Não precisamos. Algumas vezes nós podemos ser isentos e nós não temos uma opinião formada sobre aquilo, mas o que nós temos que ter respeito com as diferenças, vamos dizer assim, sempre respeitando e tendo esse olhar compreensivo, né, para as pessoas. Muitas vezes nos taxam de em cima do muro, né? Quando a gente tem esse respeito, quando a gente deixa as pessoas viverem da forma que elas escolheram viver, a gente tem às vezes essa taxação de porque você está em cima do muro, porque você não tem opinião, ou porque você não quer dar a sua opinião.
Eu até me lembro de um meme que a gente vê muito, tipo, se você não gostou, não concordou, apenas passe, né? Passe da sua timeline e vá-se embora viver sua vida. Então, a primeira regra seria essa, doutora Geilne? Realmente, muitas pessoas dizem, criticam algumas coisas, por exemplo, de rede social, né? Como você está dando um exemplo, de rede social, de alguma página, e muita gente comenta, então deixa de seguir. Ou se você não gosta daquela coisa, você deixa de ver aquela coisa. Hoje, principalmente, que a gente, antigamente não, que a gente tinha que assistir aquela programação que estava... Hoje, com a internet, a gente pode escolher assistir o que quiser, aonde quiser, na hora que quiser. Então, se você não gosta, você simplesmente não assiste. A gente complica demais as coisas, essa é a realidade. Nós complicamos demais as coisas, a gente às vezes implica, né? Tem pessoas implicantes em todos os locais. A maioria das vezes que a pessoa diz, você está em cima do muro, são geralmente pessoas, às vezes, não vou dizer todas as vezes, mas algumas vezes pessoas que implicam. Mas existem, de fato, as 12 regras descritas, Aline, que a gente pode percorrê-las, né? Fazer um breve comentário de cada uma, que realmente são muito interessantes. Algumas são, vamos dizer, já de conhecimento de todos, por conhecimento, sabedoria já popular que nós temos, e algumas são inusitadas, vamos dizer assim. Pois é, então vamos começar trazendo as 12 regras para a vida ou da vida com a doutora Geilne Queiroz, ela que é psiquiatra, está aqui conosco hoje, de certa forma, trazendo muitas orientações e muitas luzes nesse Setembro Amarelo, que é um mês para refletirmos muitos posicionamentos, refletirmos também a nossa própria vida, e ela traz aí informações valorosas, né, que a gente pode até dizer que são valiosas para nos orientar, né? Às vezes uma palavra, uma conversação ou uma live com uma profissional especializada que estuda sobre o assunto, que entende do assunto, que vale ressaltar isso também, viu, doutora Geilne? Tem muitos especialistas hoje em dia de muitas coisas, né? E como a questão da saúde mental está em alta, a gente também vê muitos especialistas no assunto, mas aqui a gente está trazendo uma profissional que realmente é referência e traz para a gente essas dicas valiosas que são muito importantes. Inclusive, eu aconselho você até a compartilhar, a curtir, para que outras pessoas, né, consigam ter acesso a essas informações. E, em especial, essas que agora a doutora Geilne vai trazer para a gente. Então, sim, compartilhe, que muita gente não está, né, conseguindo assistir agora, vai ficar gravada, né, creio eu? Sim. Para as pessoas verem depois, então compartilhe. Então, a primeira regra é costas eretas, ombros para trás. É uma regra de postura, né, vamos dizer assim, porque a nossa postura, ela reflete o nosso estado interior, né? A nossa postura reflete a comunicação que nós queremos dar ao mundo. Então, Jordan fala muito de pessoas que passam por situações de bullying na escola, por exemplo. Então, normalmente, as pessoas que atacam as pessoas vítimas, elas escolhem aquelas pessoas que estão em uma posição, ou que se colocam em uma posição de vítimas, de frágeis, de, como é que eu posso dizer, realmente de frágeis, de incapazes. As próprias pessoas se colocam nessa posição, às vezes, por uma postura que ela assume, não só de postura de estar ereta, mas a própria atitude que a pessoa tem diante da vida. Então, uma vez que a gente se coloca como vítima, o mundo nos faz vítima. Então, é um ciclo. Então, ele faz uma comparação com um animalzinho, com as lagostas, que há muito tempo as lagostas têm esse comportamento, que quando elas lutam, quando elas brigam entre si, a lagosta vencedora, vamos dizer assim, ela se impõe. E aí as outras lagostas já se afastam, elas já evitam conflito com ela, porque ela se posicionou. Então, o que é que Jordan quer dizer? Que nós tendo essa atitude, essa postura de força, de firmeza, de cabeça erguida, nós conseguiremos enfrentar o mundo. Então, quando nós nos sentimos seguros, realmente nós agimos com segurança. Então, essa atitude externa vai refletir e acaba que transforma um pouco a nossa atitude interna. Então, algumas coisas da gente, nós somos um composto, corpo e alma. Então, algumas questões vêm da alma para o corpo, mas outras vêm do corpo para a alma, né? Esse psicologia, psiquiatria, é a ciência da alma. Esse nosso aparelho psíquico, né, faz analogia com a alma. Então, assim, muitas vezes
vem do nosso aparelho psíquico para o externo, mas às vezes vem do externo para o nosso próprio aparelho psíquico. Então, essa atitude, essa postura que nós nos colocamos, reforça essa nossa atitude interna de enfrentar os problemas da vida. Então, essa seria a primeira regra: costas eretas, ombros para trás. E é bom sempre lembrar que isso faz realmente uma diferença gigantesca, né? Como a doutora Geilne acabou de dizer, quando muitas vezes você se vê ali pronta para enfrentar, né? Que você diz, não, eu vou de peito aberto e vou enfrentar e vou fazer, é como se realmente virasse alguma chave no cérebro e a gente dissesse, não, eu tô pronta, eu tô preparada, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer. E isso realmente é primordial e é uma das dicas, né, das 12 regras para a vida. Nossa próxima dica, doutora Geilne. A segunda regra é: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, como é que a gente... Quem tem filhos tem um grande exemplo disso. Como é que você cuida dos seus filhos? Você dá a ele tudo o que ele quer? Não. Você muitas vezes faz ele ter privações, muitas vezes o coloca de castigo, impõe regras ao seu filho. Então, assim, nós não podemos, ou pelo menos não seria aconselhado nós fazermos as coisas porque gostamos ou para nos deixar feliz, assim como a gente não deixa nossos filhos, né, ou as pessoas sob nossa responsabilidade fazer isso. Nós fazemos o que é o melhor para a gente, né? E muitas vezes o que é melhor para a gente não é o que é mais fácil, não é o que é mais gostosinho, não é o que é mais confortável naquele momento. Porque, como eu mencionei no início, nós temos dentro de nós a ordem e o caos, a estabilidade e a instabilidade. Nós temos a capacidade de ser muito bons, como pessoas extraordinárias na humanidade, ou até pessoas próximas a gente. Às vezes a gente pega exemplos muito fora, mas a gente conhece muitas pessoas ao nosso redor muito boas, muito caridosas, muito gentis. Já temos também exemplos de pessoas muito más. Então, nós podemos... Então, se um ser humano é capaz de ser muito mal, outro ser humano tem essa possibilidade também. Nós temos a possibilidade de ser muito bons ou muito ruins, vamos dizer assim. E o que é que nos faz desenvolver, normalmente, o que nos predispõe a essas atitudes boas ou más? O que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu, o que nós fomos treinados para isso, que nós fomos condicionados para isso, o olhar que nós temos do mundo. E como é que nós fazemos isso? Tratando nós mesmos como as pessoas que estariam sob nossa responsabilidade, lidando com a gente mesmo, cuidando de nós mesmos. E muitas vezes nós não somos, eu costumo dizer essa frase, não somos bons juízes em causa própria, né? Nós precisamos desse olhar, muitas vezes, externo do outro. Então, às vezes a gente precisa escutar um pouco o outro, porque nós não conseguimos ver nossas atitudes. Então, assim, precisamos ter essa responsabilidade, essa mesma, vamos dizer, firmeza com a qual nós lidamos com os nossos pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, essa segunda regra: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E às vezes realmente é muito difícil a gente ter esse olhar mais amoroso com a gente. E como a gente veria um filho, ou um pai, uma mãe, até um amigo, uma amiga, né, algum colega de trabalho, é bom refletirmos sobre isso também. Muito importante mesmo. E a doutora Geilne Queiroz está trazendo para a gente essas regras, né, que a gente chama de regras, mas na verdade são informações que a gente pode sim utilizar e deve utilizar na vida, porque muita gente não gosta dessa palavra, né, doutora Geilne? Regras, né, essas coisas assim muito impostas, mas aqui a gente está colocando como nomenclatura mesmo, e é o que vale, né? A reflexão que isso nos traz. E tem mais dicas, né? São 12. A gente vai para a terceira agora com a doutora Geilne Queiroz. Vamos para a terceira. Até o próprio autor fala que, assim, foi mais para a questão do título do livro, mas são sugestões, são informações, são orientações para nós melhorarmos. Então, é chamativo que a gente adora números, né? Então, pode ver, geralmente, as coisas que tem 3 dicas, 4 formas, isso é muito mais atrativo para a gente do que orientações para viver melhor. Então, é mais chamativo que 12 regras para a vida, né? Então, é mais uma questão de o título atrativo. A terceira regra seria: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Então, assim, eu também costumo dizer que a gente chama muita gente de amigo,
né? Nós temos que ter consciência que não é porque a pessoa trabalha com você, estuda com você, é seu vizinho, enfim, convive com você de alguma forma ou tem algum contato, mesmo que seja superficial, que é seu amigo, né? Então, primeiro a gente tem que chamar as nossas relações pelo nome correto. Às vezes é só um colega, tá? Às vezes é só um colega. Então, primeiro vamos chamar as pessoas amigos de os amigos mesmo, né? Para não banalizar o termo amizade. E o que nós costumamos ver que nas amizades, um movimento de tentar salvar uma pessoa. O que é salvar uma pessoa? Resgatar alguém. Você vê aquela pessoa lá embaixo e você quer tirá-la de baixo. Só que o movimento mais comum que aconteça é o quê? Que a pessoa que está embaixo puxe você de baixo, né? De cima para baixo. Porque, analogamente, é mais fácil subir uma ladeira ou descer uma ladeira? Descer a ladeira. Então, cair, né? Cair é muito mais fácil do que levantar. Então, às vezes, nesse movimento de tentar resgatar alguém, seja por orgulho, narcisismo, no sentido de dizer, estou ajudando fulano, porque às vezes o movimento é isso, às vezes o movimento não é por genuíno interesse de ver a pessoa se dando bem, não, às vezes o movimento é porque você quer que as pessoas vejam o seu altruísmo, o seu gesto, o seu ato. Mas, de toda forma, nós temos que ter cuidado com determinadas amizades que nós temos, né? Então, assim, aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Então, assim, as pessoas com as quais andamos acaba que influenciam o nosso jeito de ser. Nós acabamos que nós, vamos dizer, absorvemos um pouco daquelas atitudes, daqueles comportamentos, né? Por mais fortes que sejamos, o meio que nós vivemos podem nos influenciar e muito. Então, devemos escolher, né, com muito discernimento. Eu não estou dizendo que a gente não vai se relacionar, enfim, não estou fazendo acepção de pessoas, né? O que eu estou falando é que nós tenhamos discernimento nessas nossas relações de amizade. Por isso que ele coloca essa regra. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E é uma regra extremamente importante, porque essa confusão entre colegas e amigos e conhecidos acontece muito. E como é que a gente pode fazer essa filtragem, doutora Geilne? É só no ruim mesmo? Assim, quando o bicho pega para capar e a gente diz assim, esse aqui ficou, então esse aqui é amigo mesmo. Nas fases ruins, né? Muita gente diz que quer saber se uma pessoa é sua amiga, né? Que se ela permanece ao seu lado nas tempestades, né? Não só na bonança. É uma das formas de ver os interesses em comum, né? Também não quer dizer que todas as pessoas que têm interesses em comum com a gente são nossos amigos. Não, mas assim, são elementos que nós vamos juntando, né? As pessoas que estão ao nosso lado nas situações difíceis, aquelas pessoas com as quais nós podemos contar, as pessoas nas quais nós podemos repousar nossa confiança, as pessoas que têm interesses em comum com a gente, e a gente vai tendo esse discernimento e vai conhecendo aos poucos, né? Vai dando essas pisadas no terreno mais seguro. Então, assim, como eu disse, essas regras, fica um pouco difícil ter uma receita de bolo, né? Umas regras, um checklist. Somos amigo quem? Faz isso, não. Mas, assim, nós temos que ter muito discernimento e um olhar atento para as pessoas, né? Nós não podemos ser ingênuos, mas também não podemos ser carrascos, né? A gente tem que ter vamos dizer, essa intuição, essa fineza no perceber, no olhar, que vai fazer com que a gente analise quem são os verdadeiros amigos da gente. Leandro Carnal diz, inclusive, né, professora, que amigo é aquele que fica feliz com as suas felicidades. Se o cara ou a mulher olhou assim, meio que você está feliz e, né, não gostou muito, é porque você tem que dar uma desconfiada ali. Mas, enfim, a gente vai realmente tendo esse discernimento, vivendo, né, tendo experiência, essas coisas da vida. Vamos para a quarta regra? Sim. A quarta regra é compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, nesse mundo de redes sociais, é o que mais vemos, inclusive é um dos motivos de muita frustração e angústia das pessoas. Porque, como eu costumo dizer também, as pessoas não vão postar o momento em que ela está ali em casa, toda com o cabelo desalinhado, fazendo as atividades domésticas, não é quando ela fura o pneu do carro, não é quando o seu filho está doente, não. Ela vai postar o quê? Normalmente,
momentos, vamos dizer, de felicidade, de alegria, normalmente. Então, quando você vai ver as postagens das pessoas, você só vai ver o quê? Momentos felizes, assim como você também tem momentos felizes. Antigamente, não tinha muito isso por conta que nós não tínhamos essa exposição de redes sociais. Então, assim, não vou dizer nem há 10 anos atrás, mas há 20 anos atrás, por exemplo, não tinha muito disso. A gente começava a observar as pessoas ao nosso redor. Hoje nós conseguimos ver as pessoas do mundo inteiro. Então, nos predispôs, né, a esse sentimento mais de comparação. E até relaciona com o comentário que você fez, aquela pessoa que nos olha e não se sente feliz com o nosso progresso, na realidade, isso tem um nome, né? É um nome de um vício capital, como é conhecido, que chama inveja. O que é invejar? É você não se sentir feliz com o bem do outro. Porque assim, vamos convir, se o bem do outro não me prejudica, né? Eu poderia me sentir feliz com o bem do outro. Quando você não se sente feliz com o bem do outro, isso se chama inveja, né? As pessoas que invejam as outras são aquelas que veem a pessoa se dando bem e não se sente feliz com aquilo, com aquela felicidade do outro. Então, assim, comparar a si mesmo com quem você é, porque nós temos que levar em consideração nossas circunstâncias, nossas próprias habilidades e quem somos. Existem pessoas melhores que a gente em algum aspecto, nós também temos que reconhecer isso. Graças a Deus, porque se todas as pessoas tivessem a capacidade de cantar como eu, ou fazer outras coisas, não daria muito certo. Então, sempre tem alguém melhor que a gente em algum aspecto. Que bom. E sempre tem pessoas, e nós somos melhores que outras pessoas em outro aspecto. Então, como eu vou comparar coisas tão díspares, tão diferentes? Então, a gente compara nós conosco mesmo. Então, assim, a gente tenta, ou pelo menos é aconselhável tentar, ser um pouco melhor a cada dia. Então, ao final do dia, fazer o que eu chamo uma espécie de balanço interno mesmo. Como foi o dia de hoje, né? O que eu poderia ter feito de melhor, o que é que amanhã eu posso fazer para melhorar. Então, sempre um pouco a cada dia. Não pense assim, a casa está toda bagunçada, eu tenho que arrumar de uma vez. Não, vai cômodo por cômodo. Tenta melhorar um aspecto, um pequeno aspecto. São as pequenas coisas que fazem diferença a cada dia. E assim você pode evoluir, e assim você vai fazendo essa comparação. Não com os outros, porque as pessoas são diferentes, têm circunstâncias diferentes, uma história diferente, habilidades diferentes, mas consigo mesmo, para você não criar essa neura, né? Não ficar com essa angústia, essa neurose. Organizar o caos, né? Estar aí organizando o caos. Que às vezes não é muito fácil, não, mas a gente tem que fazer essas tentativas todo santo dia. E é todo santo dia mesmo, viu, minha gente? Porque senão a acomodação chega e aí vai virando uma bola de neve. É um negócio, né, que é melhor ir organizando todo dia para não ter o trabalhão depois. Doutora Geilne Queiroz, a psiquiatra, está aqui junto com a gente nesse Setembro Amarelo, nessa live de hoje aqui da UERN Oficial, para você, com muito carinho, proposto aí pela Progep. A gente fica feliz de trazer essa grande profissional, né, referência aqui para Mossoró e região da área da saúde mental, e está trazendo regras, dicas, informações, né, colocações, orientações para que a gente possa ter uma vida melhor, mais organizada, com menos caos e mais equilíbrio, tentando, né, professora? Tentando, e a gente vai conseguindo aos poucos, como ela acabou de colocar na quarta regra, e seguimos para a quinta regra desta noite. Quinta regra, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Então, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Então, a gente não pode ter essa ilusão que em algum momento, assim, eu não sou mãe, mas assim, quem é pai e mãe sabe que em algum momento o filho fez alguma coisa que lhe desagrada, que faz você deixar de gostar. Se faz você deixar de gostar, que dirá o mundo, as pessoas externas. Então, o que ele está dizendo? O primeiro não vem de casa. O primeiro não vem dentro de casa porque vem um não com carinho, vem um não com atitude de educar, né, de moldar, de fazer a pessoa evoluir. Então, se você deixar que aquilo passe, né, que você deixe passar batido, seu filho faz aquilo, aí você deixa, faz aquilo e você deixa. Não sei, por exemplo, responder aos adultos de forma rude, grosseira, ou enfim, não sei. Há alguma atitude que é inadequada, que eles não deveriam fazer. Se não for corrigida, isso vai transpassar, né, de uma hora para outra, para o meio,
externo. Então, as crianças, elas anseiam, por mais que elas não gostem, mas elas anseiam por limites. E os pais estão aí para isso, para colocar limites, para colocar estrutura, né? As crianças são caóticas por si, né? Quem vem dar estrutura, quem vem dar esse chão firme e a segurança para as crianças são os pais. É tanto que o que a gente percebe em pessoas, não vou dizer por regra, mas normalmente, as pessoas que têm ansiedade, normalmente elas têm uma história de vida um pouco de imprevisibilidade e caos na infância. Então, quando ela não tem no seu ambiente ali de casa, familiar, uma estrutura mais segura, mais previsível, ela tende a ficar ali com medo, medrosa, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, os pais estão aí para isso, para dar segurança, ser um terreno firme e sólido para os filhos pisarem, saber que as regras estabelecem segurança, muros, para a pessoa não, vamos dizer, se desviar. Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Educá-los, moldá-los, para que eles não façam coisas que lhe façam desgostar, e muito mais as pessoas de fora, para eles se adequarem mais às normas. Porque, querendo ou não, nós temos normas sociais. Nós deveríamos segui-las. Uma coisa que eu descobri, doutora Geil, viu? Depois que a gente é mãe, a gente descobre que o filho não é uma extensão nossa, né? É outro ser. E a gente adaptar-se a isso, saber que ele vai ter as suas próprias opiniões, vai ter sua própria personalidade, né? E a gente é que é o adulto. A gente é que tem que, né, se lembrar que nós somos responsáveis por aquele ser ali, né? Seja pequenininho, seja um pouco maior, seja já adolescente, ou até mesmo mais velho, para organizar isso, né? Às vezes a gente sai ali do eixo e a gente tem profissionais especializados que podem nos ajudar. E a gente diz muito, né? Inclusive é um slogan do Setembro Amarelo da UERN. Se você precisar de ajuda, peça, né? É muito importante. E às vezes a gente se sente nesse papel de mãe e de pai um pouco desorganizado ali, porque a gente vai descobrindo coisas com as crianças, né? E realmente tem que lembrar que nós somos os adultos, nós somos os responsáveis por educar aqueles seres ali, né? Enfim, vamos para a sexta dica já? A sexta dica. Vamos Só um comentário antes de passar, rapidamente. E como é que nós podemos reforçar essas atitudes boas e adequadas e vamos dizer, e reforçar para as crianças que as outras são inadequadas? Comentar, de fato, as atitudes. Quando eles fazem atitudes boas, isso é, inclusive, uma técnica da psicologia. Isso, inclusive, muito provavelmente, se tiver psicólogos aqui sabem, psicopedagogos ou os próprios pedagogos, vamos dizer assim. Quando a criança faz algo, você reforça muito bem, gostei muito, fiquei muito feliz, entendeu? Você agiu de forma correta, você foi... E elogia a virtude da criança, você foi generoso, você foi justo, você foi verdadeiro. Então, assim, esse reforço positivo faz a criança repetir essas atitudes positivas, assim como as atitudes inadequadas, opa, peraí, então isso não foi legal, né? Papai, mamãe, tio, vovó, disse que não foi legal, então eu acho que não foi. Então, assim, as crianças vão se moldando conforme a nossa reações proporcionais, que muitas vezes os adultos têm reações desproporcionais, a criança nunca sabe o que vai acontecer. Então, uma coisa é ela quebrar um copo, outra coisa é ela, não sei, tocar fogo, um tapete ou algo mais desastroso. Então, nós temos que ter reações proporcionais às atitudes das crianças. Então, só para fechar o comentário dessa quinta regra. A sexta regra é: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Então, isso é muito comum. É igual aquela regra, né? Arrume sua cama de manhã. A ordem, eu costumo dizer, a ordem interna, ela transpõe para a ordem externa. Então, quando você vai ver, a pessoa tem um ambiente desordenado, uma casa desordenada, um ambiente de trabalho, por regra, não veja isso de uma forma totalitária, mas, no geral, ela exprime uma certa desordem interna. Então, se você não consegue organizar a sua gaveta, a sua mesa de trabalho, a sua casa, primeiramente o seu quarto, vamos dizer, a célula
menor da casa, que é o seu quarto, que está sob a sua responsabilidade. Eu sei que às vezes, porque tudo tende ao caos, né? A gente precisa de uma energia para manter as coisas organizadas. É muito mais fácil desorganizar do que organizar. Para organizar, nós dependemos de energia, né? Trabalhar, colocar ali. Mas como é que a gente vai querer fazer grandes ações no mundo se a gente não consegue minimamente organizar o nosso quarto, que exige uma força bem menor do que querer organizar o mundo, grandes causas. Eu não estou dizendo que a pessoa deixe de fazer as grandes causas. O que eu estou dizendo é que nós devemos viver em congruência com as coisas que nós falamos, o que nós lutamos. Então, assim, muitas vezes, isso não é incomum, vermos pessoas lutando por direitos, direito da mulher, direito da criança, e às vezes, na própria realidade delas, elas não colocam isso em prática, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Nós termos congruência no nosso discurso com a nossa vida, né? Senão há uma desconexão, cria uma neurose, é como se fossem duas pessoas em uma fragmentação. Inclusive, as pessoas reconhecem quando a pessoa está falando aquilo que ela vive. Ela fala com mais genuinidade, né? Com mais verdade, com mais segurança, com mais, vamos dizer, convicção. De uma forma... E isso é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, doutora Geilne. Muito. A pessoa diz uma coisa e faz outra completamente diferente. É bem confuso. A gente encontra pessoas assim. Essa pessoa sabe o que é que ela faz, mas ela posta, né? Outra coisa. Né? Quando você conhece, quando você não conhece, quando você conhece... Mas isso faz mal, né? Isso exatamente. Né? Isso é muito, muito perigoso. Se torna uma pessoa muito duvidosa. Duvidosa e faz mal ela mesma. A gente acha que as coisas é só por aparência, mas isso faz um mal dentro da pessoa, né? E às vezes as pessoas perguntam por que tem tanto adoecimento? Porque muitas vezes as pessoas não vivem em congruência, né? Não vive com essa totalidade, uma unicidade. Ela é aqui, ela expressa, ela é uma coisa, ela diz que faz de um jeito, mas ela não faz. Então, isso gera uma fragmentação dentro dela, isso desorganiza ela por dentro, que a predispõe a adoecimento mental. Né? Tudo tem um preço. Então, essa fragmentação tem um preço. E a gente paga mesmo, viu? Tem boquinha não, doutora. A gente paga mesmo essas contradições da vida. A gente está conversando com a psiquiatra Geilne Queiroz, ela que está aqui junto conosco nesse Setembro Amarelo, hoje nessa live especial, trazendo 12 regras para a vida, né, da vida, que a gente tenta aí trazer uma luz para todos nós. Quem está com a saúde mental mais organizada, quem não está com a saúde mental organizada, quem está ali no meio de uma bagunça que não sabe o que fazer. A doutora Geilne está trazendo coisas muito importantes para a gente, dicas, né, informações, essas regras mesmo que a gente poderia falar, e está sendo muito bacana. A gente já vai para a 7ª, é isso? 7ª. Vamos para a 7ª. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Isso nos estimula a buscar os valores mais elevados, não o imanente, não aquilo que o tempo vai desgastar, né? Não aquele material, vamos dizer assim, superficial, mas aquilo mais transcendente, o que nos eleva. As virtudes, por exemplo, o bem que nós fazemos com as pessoas, nossas atitudes, o que nós vamos deixar, o nosso legado, né? São coisas mais elevadas, são mais significativas. Conveniente é o quê? Conveniente é ficar no sofá, assistir o seu Netflix, não fazer suas coisas. Conveniente é você colocar as crianças em uma tela, por exemplo, e não gastar tempo com elas, não dedicar-se a elas, não educá-las, porque o que muito custa, muito vale. Muito vale aquilo que muito custa. Então, assim, se vale muito, custa muito, tem um preço. Então, as coisas que são mais valorosas, elas têm um preço maior, nos exigem. Mas, então, nós tendemos, ou deveríamos, seria melhor para nós, buscar essas coisas mais significativas do que aquelas mais convenientes. As pessoas não vão ser lembradas, nem vão agregar tanto por aquilo que elas deixam de fazer, até iniciam. Mas o mais difícil é colocar, não é o primeiro tijolinho no muro. Ninguém é reconhecido porque colocou o primeiro, mas porque colocou o último. Porque foi aquele que concluiu, foi aquele que terminou. Nós somos lembrados pelos projetos que nós concluímos. Então, é importante também nós concluirmos as coisas que nós iniciamos,
né, para não deixá-las para o meio do caminho, até para dar exemplo, né, às pessoas que estão ali sob a nossa responsabilidade e a nós mesmos, não nos acostumarmos às coisas pela metade, vamos dizer assim. E ter também essa valorização de construir, né? De você mesmo construir as coisas, né? Eu vou dizer até assim, de ter um orgulho de construir, de completar, né? De ter a responsabilidade de seguir em frente, de sustentar aquilo ali que você começou, realmente faz muito sentido, né? Essas regras todas fazem muito sentido. Vamos para a 8ª regrinha com a doutora Geilne Queiroz. 8ª, diga a verdade ou pelo menos não minta. Então, assim, fala um pouco, parece com aquela outra regra que eu falei um pouco, de deixe sua casa em perfeita ordem, né? Nós temos congruência entre nossa vida e o nosso discurso. Geralmente, de onde vem a neurose, essas doenças, esses adoecimentos, não estou dizendo que vem da mentira, mas quando nós nos desconectamos da verdade, quando nós esquecemos da verdade, vou dar um exemplo, a pessoa é ansiosa e ela está com medo de que, vamos dizer, ela vai viajar e está com medo do carro dar um problema, ou ela vai para uma entrevista de emprego e tem medo de não dar certo. Ela vai ter controle, do que ela vai ter controle disso? Por exemplo, do carro, ela preparar, deixar o carro prontinho para... Agora sim, como é que ela vai controlar se o pneu vai furar, mesmo pneu novo, vamos dizer assim, ou outros elementos do carro que porventura tenham. Então, quando ela se desconecta dessa verdade de que muitas coisas não estão sobre o controle dela, essa desconexão. Eu não posso abarcar tudo, eu não posso controlar tudo, porque o ansioso tem muito disso, né? Ele quer ter controle sobre tudo, e por ele não ter controle sobre tudo, óbvio, quando ele esquece essa verdade, que não tem controle sobre tudo, aí é onde vem a neurose. Quando ele se desconecta, ele esquece momentaneamente que ele não tem controle sobre tudo, aí ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fica preocupado, ele tem sintomas físicos. Então, como eu disse, isso não tem repercussões só morais, mas tem repercussões também internas, na nossa própria saúde mental. E morais também, né? Quem quer estar, assim, perto de uma pessoa que mente, que não fala a verdade. Então, não estou dizendo também para a gente ser rude a ponto de tudo estar dizendo na cara das pessoas. Então, muitas vezes a gente tem que ser um pouco polido, né? Um pouco educado. Nós não precisamos necessariamente estar escrachando determinadas opiniões, principalmente quando são opiniões nossas, e principalmente quando essas opiniões não foram solicitadas, né? Que as pessoas também têm muito disso. Elas dão opinião quando aquela opinião não é solicitada, a não ser que seja uma opinião positiva, mas uma opinião negativa, né? Quando ela não é solicitada, ela se torna inconveniente. A não ser que você vá acrescentar algo que você tenha pleno conhecimento. Agora, se for só uma opinião, algo assim, então a gente tem que ter um pouco cuidado com essa rudeza. Não, mas ela precisava saber. Não, mas assim, né? Um pouco de senso e discernimento nas coisas, né? Fica com a língua coçando, né, doutora Geilne? Para dizer aí, segure. Um pouquinho. É verdade. Olha, são regras, às vezes, assim, tão óbvias, né? Mas que a gente, muitas vezes, descumpre essas regras óbvias também. E a doutora Geilne está dizendo a regra e também está colocando exemplos, né? Mostrando que a gente pode fazer de uma forma melhor e adequar aquilo ali na vida. Porque, às vezes, né, doutora Geilne, também tem muita gente sem noção. E aí a gente tem que, às vezes, relevar, inclusive, né? Tem esse porém também, né? Não vamos levar as coisas tão a sério, né, Aline? Como eu disse, né? A gente às vezes leva as coisas muito a sério, vê aquela pessoa com aquela atitude inadequada, a gente tem às vezes fazer vista grossa, aquele comentário um pouco, né, desviado, atravessado, aquele olhar, aquele julgamento, ou aquela atitude. Então, assim, vamos tentar levar a vida com mais leveza e não se importando tanto com as coisas. Nós temos que escolher as batalhas as quais a gente quer lutar. Não é toda batalha que vale a pena. Então, não é todo confronto que vale a pena entrar. Vamos economizar nossas energias para as coisas que realmente importam. E nem tudo tem esse nível de importância. Nós temos que ordenar as coisas, né? A mais importante, primeiro as pessoas, né? As pessoas vêm primeiro que as coisas, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, quando a gente coloca as coisas primeiro que as pessoas, a gente já inverte, né, as coisas e nós desordenamos o mundo e nós mesmos. Então, assim, primeiro as pessoas. Então, o que se refere às pessoas, as coisas boas para as pessoas devem vir em primeiro lugar e depois as coisas, e assim
mesmo dentro das coisas, nós temos também as coisas que mais importam, e assim a gente vai ordenando, né? Tendo uma hierarquia de valores e de coisas às quais nós vamos nos importar. Então, assim, escolha as batalhas às quais você quer lutar. Nem todas valem a pena. E vamos fazer terapia, meu povo, terapia é bom demais. Ajuda a gente, ó, num nível, num grau, que só fazendo terapia para você entender o quanto a terapia nos ajuda. E todo mundo precisa, viu? Independente de estar ok, de, né? Vamos fazer terapia, que é bom demais. Vamos para a 9ª regra, doutora Geine. A 9ª regra, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Isso é uma condição primordial para o aprendizado, a humildade. Nós temos que reconhecer que o nosso interlocutor, aquela pessoa com a qual estamos conversando, por exemplo, a Aline, com certeza sabe de muitas coisas que eu não sei. Entende? Então, nós temos que ter a humildade, nosso interlocutor, por mais, vamos dizer, que não tenha uma educação formal, que porventura a pessoa tenha, a outra pessoa tenha, não quer dizer que ela não tenha algo a nos ensinar. Às vezes até crianças têm algo a nos ensinar. Então, nós temos que ter essa humildade até para a gente conseguir aprender, né? A gente conseguir aprender de todas as formas, com tudo que a gente tem, porque a gente aprende com a realidade, e a realidade nos comunica das mais diversas formas, através de acontecimentos e através de pessoas. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para ver que, às vezes, nós podemos... Às vezes, não. Às vezes, as atitudes das pessoas ou as palavras são realmente muito vãs, que não acrescentam. Mas, às vezes, sim. E, às vezes, aquela pessoa que você não considera tanto, às vezes, essa pessoa pode te ensinar também. Então, não vamos desprezar. Nós não vamos taxar a pessoa na sua totalidade. Fulaninho não presta, fulaninho é ruim. Não. Aquela pessoa que você considera, porventura, ruim, ela pode ter algo a te ensinar. E como tem, viu, doutora Geine? Ensinar você como não ser. Aí você já aprende alguma coisa, né? É uma lição. Então, tá aí, ó. Vamos para a 10ª regra, que eu não posso comentar muito disso, não. Senão eu me empolgo, doutora Geine. Vamos aqui que a psiquiatra é a senhora. Vamos aqui, vamos para a 10ª regrinha. 10ª regra, seja preciso no que diz. Como eu falei, a realidade nos comunica as coisas, mas nós não temos essa capacidade, justamente por nossas limitações, de captar tudo que a realidade nos traz. Nós já não temos a capacidade de captar tudo, que dirá traduzir isso para outras pessoas. Então, quanto mais precisa for a sua linguagem, quanto mais objetiva, mais verdadeira, mais coerente, melhor vai ser para você se comunicar. E a gente sabe que muitos dos problemas nas relações interpessoais que nós temos são problemas de comunicação. Muitas coisas, muitos conflitos, muitas discussões poderiam ser evitadas com uma comunicação adequada, né? Que às vezes a gente deixa, às vezes as coisas implícitas, às vezes a gente usa de sarcasmo, de ironia, muitas pessoas não entendem, né? Muitas pessoas não entendem o que é sarcasmo, ironia, brincadeiras, piadas. Então, assim, a gente tem que ver. Nós temos que também adequar a nossa linguagem ao nosso interlocutor, né? Aquela pessoa com a qual estamos falando, ou seja, um público, uma plateia, ou até uma pessoa que nós estamos conversando. Então, isso faz parte de um ser humano inteligente, ele ter essa flexibilidade de agir de forma adequada e coerente nas diversas circunstâncias em que ele transita. Não quer dizer que ele deva se moldar ou ser falso. Não, quer dizer que ele tem que se adequar, né? Se adequar às circunstâncias nas quais ele está inserido. Então, seja preciso no que você diz para as pessoas te entenderem e você conseguir relacionar-se melhor com elas. A Bianca está aqui, a Bianca Valente, que é nossa psicóloga, está aqui levantando a mãozinha. Acho que ela quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação. E aproveitar, enquanto a Bianca está abrindo o microfone, dizer que eu estou falando essas coisas aqui, minha gente, para dar uma leveza também, né, para a gente brincar, porque são regras, né, que a gente, muitas vezes no dia a dia, a gente solta uma piada, uma coisa, né, mais leve para ali dar uma risada e tal, para quebrar um gelo, para quebrar uma situação mais complicada. Usem isso, viu, a seu favor, porque às vezes dá muito certo, a gente acaba conflitos, ajeita ali alguma situação,
Aí Bianca, que é psicóloga, e doutora Geilne, que é psiquiatra, vão me dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. Tá Só, certo? só complementando, né, o que a doutora Geilne está colocando, né, hoje em dia, né, doutora Geilne, a gente vê as pessoas tão sensíveis e às vezes um comentário seu é um gatilho, né? É um gatilho até para uma descompensação. Às vezes você não sabe que batalha aquela pessoa está enfrentando, né? E tão frágil ela está. Então, às vezes, você se posiciona numa condição que você faz um comentário que para você não tem a significância, né, que aquela pessoa está recebendo. E aí, às vezes, você não compreende aquela mudança de comportamento. Então, eu sempre digo assim, que cada um hoje está travando uma batalha, né? Depois que a gente passou dessa pandemia, as pessoas se fragilizaram mais emocionalmente. Então, a gente tem muito cuidado com isso, né? Até porque é o que eu coloco para a pessoa, né? Às vezes ela não consegue trazer esse feedback de uma forma satisfatória. E o quanto que isso é importante, às vezes, né? É um gatilho que você dispara para um adoecimento. Com certeza, Bianca, com certeza. Por isso que eu digo o discernimento, o bom senso da gente se colocar nas diversas circunstâncias, com as diversas pessoas, em diversos momentos. Não necessariamente aquela pessoa a qual você fala algumas coisas e ela aceita tranquilamente, pode ter em algum momento da vida dela que ela esteja mais fragilizada. E aí é onde vem também a questão da comunicação, seja preciso. Às vezes as pessoas não notam que nós não estamos bem, nós precisamos comunicar. Só que às vezes a gente não consegue comunicar com palavras, nós comunicamos com um comportamento, às vezes até com uma questão de uma mudança de aparência, então é o que eu oriento observar, então se convive muito com a pessoa, observe se ela não está mudando alguns comportamentos, ela pode estar comunicando algo, ela pode estar comunicando que ela não está bem. Isso é muito uma questão de afeto. O que é a afetividade da gente? A forma como nós vivenciamos aquilo dentro da gente. Então, quando alguém fala algo, ou quando nós presenciamos algo, ou vivenciamos algo, aquilo entra na gente e ressoa de uma forma. Aquilo vai impactar a gente de uma forma. Nós vivenciamos aquilo através de emoções, de sentimentos, de humor, de paixões, que é diferente para cada um que recebe. E eu recebo de uma forma e ainda reajo de outra. Por isso que nós temos pessoas que conviveram nas mesmas situações, circunstâncias, vamos dizer, irmãos. Irmãos que conviveram sob o mesmo teto, sendo criados pelos mesmos pais responsáveis. Eles podem receber aquilo de uma forma e responder aquilo de uma outra forma completamente diferente. Às vezes a gente nos surpreende, né? Como pode irmãos terem comportamentos tão diferentes, ou então vítimas de grandes catástrofes receberem aquilo de uma forma e se comportarem, reagirem de outra forma. Então, as pessoas são diferentes. Então, nós temos que ter um pouco dessa sensibilidade, de bom senso e de empatia para se posicionar nas situações e com leveza, como a Aline colocou. Vamos sorrir mais, vamos brincar mais, né? Assim, tem uns momentos, mas assim, normalmente, com leveza, a gente pode levar as coisas da vida da melhor forma, né? Não com esse peso, essa carga que eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que dizer aquela pessoa, eu tenho que salvar aquela pessoa. Um pouco menos, um pouco menos. E colocar isso que é primordial, que a doutora Geilne falou, observar. Minha gente, observar. Comportamento, né? É assim uma coisa que ajuda bastante, principalmente no seu ambiente de trabalho. Observe comportamentos, observe falas, observe as pessoas, né? Tenha as pessoas como realmente objeto de observação, objeto no sentido de dar atenção, né? De prestar atenção. A vida é muito importante, né? E essa valorização da vida também se estende a essa observação de olhar o outro. Bom, a hora passa ligeirinho quando o assunto é bom, viu, doutora Geilne? A gente já está aqui pertinho de fechar a nossa live e a gente ainda tem duas regras muito boas para a gente trazer aqui para todos nós, né? E também as considerações, porque a gente quer que a senhora fale mais. Eu vou chamar de senhora, mas né, pela formalidade. Que a gente quer que a senhora fale mais, porque assim, é muito bom isso, né? É muito bom ter essas informações, porque a gente reflete mesmo, né? É um momento que a gente tem aqueles cliques, né? Aquelas viradas de chave, e muitas vezes precisava só de um momento como esse para que a gente despertasse, né? Para alguma solução da vida, porque a intenção é essa, né? Trazer soluções.
Exatamente, porque complicações e problemas já temos demais, né? Não vamos problematizar, vamos tentar dar soluções. 11ª regra, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Uma regra inusitada, não é tão óbvia como as outras, né? O que quer dizer não incomodar as crianças quando elas estão andando de skate? Quando as crianças estão em situações de risco, né? Estão andando de skate, você não precisa privá-las desse perigo, dessa adversidade. O que é que está acontecendo? Eu costumo dizer que não carregue nas costas quem consegue andar. Se a pessoa consegue andar, se você carregá-la nas costas, você vai deixar ela frágil, ela pode até desaprender ou perder as forças das pernas. Então, se você quer proteger muito a criança, colocá-la numa bolha, ela acaba que fica fragilizada. Se você proteger Então, ela... desistir, né, Jailne? Ou então ela desiste, né? Ou então desiste. Quando ela se depara, eu digo, o primeiro não, as primeiras adversidades, quem vai ensinar ali é dentro de casa. Quando vai para o mundo, a pancada vem mais forte, né? Não necessariamente vamos ter pessoas que vão lidar com tanto carinho com a gente como dentro de casa, assim, normalmente, né? Eu estou falando de que normalmente dentro de casa nós temos pessoas que vão lidar com mais carinho, com firmeza, né, da gente. Então, assim, se poupa muita criança, tenta amortecer as quedas, ela, mais à frente, na primeira dificuldade, no primeiro não, na primeira negativa de uma entrevista de emprego, na primeira desaprovação de um concurso, ela pode desmoronar. Então, é inusitada, né, essa regra, a forma como ele colocou, a princípio você não entende, né? Não incomoda as crianças quando elas estão andando de skate. Deixa se machucar, deixa arranhar o joelho, deixa que ela vai aprender. Isso vai ser um aprendizado para o futuro delas. E como é difícil deixar, viu, doutora Geilne? Nossa, a gente vê um filho ali na beira do perigo, né? A gente se segurando assim muitas Só quem vezes. É mãe sabe, hein? Oh! Mas realmente é uma necessidade, e a gente só descobre isso, né? Pesquisando muito, vivenciando, escutando também as experiências dos mais velhos, porque realmente a vida, quando vem, ela bate mesmo de frente, ela machuca mesmo, e os nossos filhos, né? As pessoas têm que estarem, de uma certa forma, com algum preparo, porque senão realmente desmorona e é mais complicado ainda juntar quando se quebra. Vamos para a nossa última regra de hoje, mas ainda temos mais um pouquinho de doutora Geilne aqui conosco, né? Depois da regra número 12. Número 12, também uma regra inusitada: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Então, não quer dizer literalmente, mas também, né? Pode acariciar os gatinhos, não tem problema. Mas o que ele quer fazer uma analogia do gato, porque assim, se você for comparar um gato com um cachorro é mais, vamos dizer, ele é mais tranquilo, ele é mais ali, conhecido, né? O amigo do homem, né? O cachorro, ele é mais quieto, ele é mais de fácil trato. O gato, ele já é mais arredio, o gato, ele é mais imprevisível, o gato, você não consegue prever as atitudes dele, ele é mais arisco. Então, o que Jordan quis dizer nessa regra? Que quando nós nos depararmos na vida com situações difíceis, com situações inesperadas, com situações imprevisíveis, ariscas, que nos arranham, que nós tentemos acolhê-las, acariciá-las, não repudiá-las, porque são essas situações difíceis que nos ajudam, são essas situações difíceis que nos moldam e nos fortalecem. E também para ter leveza, acariciar tem uma leveza com aquela situação. Então, tente levar com leveza aquela situação em frente, porque na vida teremos dificuldades, isso é uma coisa óbvia. Na vida teremos imprevisibilidades também. O que é mais certo na vida é o imprevisível. E a coisa que nós temos de previsível, nós não queremos, que é a morte. Não, tudo na vida, o resto. Além da morte, que é a única coisa previsível, e a segunda coisa previsível também é a dor, o sofrimento é uma coisa que é inerente da vida, né? Na vida nós teremos dores, sofrimentos e dificuldades, mas no resto a vida é imprevisível. Mas no momento que aparece a imprevisibilidade, o sofrimento, algo que não venha lhe agradar, acaricie, acolha, enfrente, né? E aí você pode também pôr em prática aquela primeira regra, né? Ombros para trás, né? Cabeça erguida, né? Um posicionamento que te ajude a enfrentar.
É verdade. Doutora Geina, Andréa Caliani, professora também nossa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, perguntou como é que a gente deve agir, né, diante de uma pessoa que está com crise de ansiedade, porque é uma situação realmente muito difícil, né, ali, principalmente para quem não está... Aurenice, por favor, coloque seu microfone no mudo, por favor, obrigada. Ela pergunta, né, porque é uma situação realmente complicada, principalmente para a gente que não tem essa habilidade, vamos dizer assim, de ter ali uma pessoa tendo crise de ansiedade. Então, a pessoa que está com crise de ansiedade, ela está insegura, ela está angustiada. Então, não vai servir necessariamente você dizer para a pessoa ter calma, porque se ela, né, conseguisse, ela não estava passando por uma crise de ansiedade. Você pode até falar no sentido de, né, óbvio, você quer que a pessoa fique bem, mas o mais adequado é você proporcionar e mostrar à pessoa que você está ali. Estou aqui, vou te ajudar. Se ela tiver condições de falar, o que é que eu posso fazer? Você quer uma água? Quer se deitar? Quer se sentar? Se for ela dizendo que está não se sentindo bem, se for para levar para um pronto-socorro, então se mostrar disposta e que está dando segurança à pessoa. Estou aqui com você, a situação vai passar, às vezes uma técnica de respiração profunda também ajuda profundamente. Às vezes você conversando com a pessoa tira o foco dela da própria crise, que é a pessoa com crise de ansiedade, se for principalmente um ataque de pânico, que é uma crise de ansiedade mais grave, ela fica muito atenta às reações do próprio corpo. Então, ela fica voltada para si. A partir do momento que se a distrai, tira o foco daquilo, às vezes ela começa a aliviar o que ela está sentindo. Então, assim, mostrar essa segurança que está presente, eu estou aqui com você, tirar um pouco do foco da pessoa ou oferecer elementos mesmo concretos para a pessoa sair da ansiedade. É um copo d'água, não sei, às vezes é um comprimido que a pessoa... Você tem um comprimido, você costuma tomar alguma coisa, tá na minha bolsa, vai lá pegar, não sei o quê. Então, se mostrar realmente disponível e ao lado da pessoa, né? Se mostrar disponível para ajudá-la, para sentir segurança. Inclusive, eu acho que isso deveria estar presente, não sei se está, né, nos primeiros socorros, atualizado, né? Porque é uma coisa que, infelizmente, hoje é muito comum acontecer e a gente muitas vezes fica aquele aperreio, como a gente diz, né? Que não sabe como fazer direito porque não tem realmente o trato, né? O costume de passar por essas situações e quando acontece a gente... Mas aí, né, vai aprendendo, tem muitas dicas também que a gente vê especialistas dando e aproveitar, abraçar essas dicas que a doutora Geilne trouxe para a gente. Doutora Geilne, chegamos ao final, né, o horário da nossa live, mas eu quero que a senhora faça suas considerações, dê mais dicas, enfim, mais orientações para a gente. Foi muito boa. Bianca, pode fazer outra live, né, dessa daí que a gente está querendo. Vamos fazer no Instagram também, porque são dicas preciosas, valiosíssimas e que a gente precisa, enfim, todo dia, né, para a gente e para os outros. O problema é a gente encontrar a agenda dela, né, tão ocupada, né, tão querida. Pois é, a gente já, né, já deixa a dica assim, já solta para ela ficar mais sensibilizada e querer vir de novo, Bianca. Só acrescentando a resposta da crise de ansiedade, também não se desespere, né? Assim como a pessoa acha que aquilo não vai passar, mas a crise de ansiedade, ela inicia fraquinha, ela tem um pico e ela desce. Então, independente do que você faça, ela vai acabar, ela vai passar. Daquilo ali não passa, a pessoa não vai ter algo além daquilo. Se realmente for uma crise de ansiedade, ela vai passar. Também não desespere a pessoa, né? Que às vezes a pessoa vai socorrer, a pessoa fica mais angustiada e nervosa que a própria pessoa que está tendo crise de ansiedade. Então, se você não conseguir manejar, a não ser que você seja a única pessoa que esteja ali, mas se você estiver muito nervosa, se puder chamar outra pessoa para manejar, ou então evitar comentários que deixam a pessoa mais nervosa. Ah, você está assim, você está dessa forma, que demonstra que a pessoa está realmente mal, aí a pessoa fica pior, né? Então, vamos evitar certas coisas que podem deixar a pessoa pior, né? Então, se não souber ajudar, não precisa também estar espantando a pessoa. Pois bem, a gente teve mais uma dica preciosa aqui da doutora Geilne Queiroz junto conosco. Ela que é psiquiatra, está trazendo nessa noite muitas informações, né, que a gente precisa todos os dias, não só para a gente, mas também para
conseguir, como ela acabou de dizer, manejar situações, não só de crise de ansiedade, mas também de situações corriqueiras, né, e de imprevisibilidade que acontece na vida. Doutora Geina, eu quero agradecer muito em nome da UERN e também em nome da Progep, né, pela sua presença conosco. Volto a, né, pedir, a sensibilizá-la para arranjar outro horário para a gente, fazer uma live também no nosso Instagram, né, que tem também um grande alcance, uma grande visibilidade, e a gente poder conversar, né, a respeito não só dessas regras para a vida, mas de outros assuntos que a senhora acha interessante e importante repassar para a comunidade acadêmica, né, nossa sociedade que precisa tanto. Sim, sim. Vamos organizar, né? Outro momento. Vamos organizar de acordo com a minha disponibilidade e a de vocês. Mas eu gostaria de agradecer o convite, né? A Progep, a UERN, na pessoa de Bianca, que fez esse intermédio. Eu fico muito feliz e lisonjeada por ser uma egressa da UERN, né? Uma egressa da FACS, da Faculdade de Ciências da Saúde. Eu fico muito feliz em poder contribuir hoje com a instituição da qual, né, eu me formei, vamos dizer assim. Fico feliz em contribuir com o assunto, né, o qual eu trabalho todos os dias, em alusão a essa campanha, que eu falo mais uma campanha de valorização da saúde mental, para nós melhorarmos a saúde mental das pessoas, nós incentivarmos, né, o cuidado com a saúde mental, né? Esse cuidado, e vocês que já passaram por algum tratamento, e principalmente que foi bem sucedido, normalizarem esse processo para as outras pessoas. Olha, eu passei por esse processo, deu tudo certo, eu fiquei bem, eu usei a medicação, ou eu fiz terapia, enfim, o tratamento ao qual ela foi submetida, para fazer com que incentivar outras pessoas a também se tratarem e normalizar. Não é coisa de outro mundo, tá? Então, dá para você fazer e melhorar a sua qualidade de vida. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e o espaço. Bianca, quer falar alguma coisa? A gente que agradece, né, Jailne, tanta atenção, tanto carinho. E só complementando tudo isso que você falou, né, eu sempre digo que essas 12 regras também estão relacionadas à felicidade, né? Que a gente não deixa a felicidade para o amanhã, né? Porque eu sempre digo que o futuro pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Que a gente vivencie o aqui e o agora, né? Que a gente tenha justamente essa escuta empática, né? Que a gente crie relações realmente afetivas. Que o mundo está precisando é de propósitos de vida, né? Às vezes a pessoa adoece porque ela não encontra um propósito. E você pode ser esse colega de trabalho, você pode ser esse professor, pode ser esse aluno que perceba também isso no professor, né? No seu gestor, na sua equipe. Então, somos responsabilizados por aquilo que a gente cativa. E todos os ambientes da nossa vida somos responsáveis por isso, né? Então, quero agradecer a você, né? Sempre tão solícita conosco, né? E saber o quanto que você colabora para o nosso conhecimento, né? Tanto institucional como pessoal. Então, um beijo bem grande, né? Dizer que isso também foi uma atividade pensada, né? Com a Diretoria de Inclusão, né? A PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com a ouvidoria. Hoje começamos, né, a semana pedagógica, né? Então os professores estão se preparando para o novo semestre, né? Então, cuidem-se e cuide das pessoas que estão ao seu redor. Então, um beijo grande, Jair, mais uma vez, gratidão por esse momento, né? Por essa felicidade de estarmos aqui discutindo e proporcionando bem-estar nas pessoas. Pois bem, muito obrigada, doutora Geilne Queiroz, obrigada, Bianca, também, né, pelo convite. A gente agradece em nome da AGECOM também, da Agência de Comunicação, de participar desses momentos tão interessantes e tão importantes para a nossa universidade através, né, das mídias digitais, das redes sociais. A gente agradece também a sua audiência, seja ela agora ao vivo conosco, seja em que momento você for assistir esse momento, né, essa gravação aqui que a gente está fazendo para você com a psiquiatra Geilne Queiroz. Muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.